Olá, amigo, olá, amiga. Que bom podermos começar mais um dia refletindo um pouquinho na Palavra de Deus. Quando nós lemos o livro sagrado, nós somos alimentados. É como comer das folhas da árvore da vida, porque a leitura da Bíblia nos alimenta, nos sacia espiritualmente. E hoje vamos meditar em Gênesis 1, 27. O texto diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Onde e quando surgiu a distinção de gênero? Isso foi uma coisa boa ou ruim? De uns tempos para cá, essas questões sobre a distinção de gênero têm ganhado muita notoriedade e discussões na mídia. Movimentos abolicionistas, militantes, ondas revolucionárias, uma verdadeira enxurrada de informações e guerra de opiniões. E a pergunta que não quer calar é: como o cristão deve se posicionar? O texto de hoje nos apresenta princípios norteadores bem importantes. Primeiro, quem criou o ser humano foi Deus. A humanidade não é um produto de uma evolução de espécies ou mesmo um fruto de acidente cósmico ou de seleção natural. Se o ser humano não tem um fabricante, esta, sem sombra de dúvida, tem toda a autoridade e soberania sobre a sua criação. Segundo, houve um propósito nessa criação. A humanidade foi criada à imagem de alguém. A palavra imagem representa figura, representativa, ídolo, sombra. Isso significa que a humanidade foi criada como uma missão. E esta era ser uma representatividade da própria divindade. Terceiro, a humanidade foi criada em dois tipos, macho e fêmea, homem e mulher. Portanto, quem dividiu a humanidade em dois gêneros foi o próprio Deus. Quarto, a diferença entre os gêneros, biblicamente falando, não tem nada a ver com a hierarquia. O homem e a mulher foram criados por Deus no princípio, tinham como diferença apenas a questão física, sendo que o fato de serem fisicamente diferentes não tornava um pior e o outro menor. Os dois receberam de Deus a mesma autoridade, o mesmo poder para governar. Não é bíblica a ideia de subjugação. Deus não planejou que dentro da humanidade um tipo de gênero fosse maior do que o outro. E apenas lembrando que igualdade de liderança representa responsabilidade dividida, compartilhada. Percebeu, meu amigo, minha amiga, que essa briga por superioridade não faz parte dos planos de Deus? Que Deus não criou o ser humano para subjugarem uns aos outros? A relação deveria ser de igualdade, parceria, companheirismo. E foi o pecado que trouxe para as relações humanas o desejo de domínio e controle. Infelizmente, há muitas pessoas que tentam transformar a maldição trazida pelo pecado em nova regra de vivência e relacionamento. Contudo, sabe o que seria melhor para todos nós? Voltarmos ao propósito original. O homem não manda na mulher, a mulher não manda no homem. Quem tem que ser senhor um do outro é o próprio Deus. Por isso, pense nisso ao longo desse dia. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelas revelações da Tua Palavra. Obrigado porque nós somos criados como seres iguais e que nós possamos, num bom Espírito de Cristo, entender que a Ele devemos a nossa devoção, a nossa gratidão e a nossa adoração, porque nós somos criaturas e Ele é o nosso Criador. Fique com todos nós nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.